Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 29, Objetos de Conhecimento, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, detalhamento, sistema esquelético. Então, vamos começar? Olha só esse cenário espetacular, né? Lembra o quê? Lembra o Monteiro Lobato, isso mesmo. Vamos ter a participação especial aí dessa incrível obra para a gente começar a introduzir o sistema esquelético. Então, vejam já já aí a nossa introdução desse conteúdo. Alguém já teve uma bonequinha na infância? E uma bonequinha de pano? Elas são tão molezinhas. Eu tenho uma para mostrar para você. Olha o pescocinho dela. Olha o bracinho dela aqui. Tão molezinho. Eu vou ajeitar ela aqui para vocês. Então, por que nós não caímos quando ficamos em pé? Já pararam para pensar? E o que aconteceria se nós não tivéssemos ossos para nos sustentar? Gente, os ossos funcionam como uma verdadeira armadura que nos ajuda a andar, a nos locomovermos e a nos sustentar. Então, que susto, né? A bonequinha caiu. Mas por que será que a boneca caiu? Eu fiz a pergunta para vocês e chamando para reflexão que o corpo humano, né, diferente da bonequinha de pano, que não tem articulação, que não tem ossos, né? Então, o corpo humano ele possui essas estruturas que vão nos dar sustentação. E é sobre esse assunto que a gente vai começar a falar, que é o sistema esquelético. Então, qual é a composição do nosso sistema esquelético? Os ossos eles são formados por uma combinação de componentes orgânicos e inorgânicos. E os ossos eles vão fazer parte, né, do sistema esquelético. É importante a gente saber essa composição para que vocês entendam por que essa estrutura ela é rígida, né, e faz a nossa sustentação. Vamos começar falando sobre a matriz orgânica, que é uma composição de em torno de 30% da estrutura óssea, né? Onde contém aí o colágeno tipo 1, que vai ter a função de fornecer flexibilidade e resistência à tração para os movimentos, por exemplo. Nós temos proteoglicanas e glicoproteínas, que na verdade são uma mistura de proteínas com açúcares, e elas vão ajudar aí na adesão celular e regulação do crescimento ósseo, né? No que diz respeito aí à composição a composição orgânica, os ossos, eles são órgãos dinâmicos e altamente especializados, compostos por tecidos vivos, né? E também minerais. Sua estrutura ela é organizada de forma hierárquica, desde o nível molecular, né, onde a gente começou a ver a composição do osso, até a integração com o sistema esquelético como um todo. E aí a gente viu a composição orgânica e agora vamos ver a composição inorgânica aí do osso, tá bom? Então, a matriz inorgânica, ela corresponde a 70% aí da composição do osso. Ela é formada por cristais de hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio, e esses cristais eles são responsáveis pela dureza e rigidez do osso. Nós temos também os íons, né, que são representados, por exemplo, pelo magnésio, sódio e potássio. E eles vão auxiliar na regeneração e equilíbrio químico. Ou seja,
Se falta esses compostos, né, esses íons, né, e esses cristais, vão faltar boa parte da composição da matriz inorgânica, que é a composição óssea. Daí a necessidade da gente fazer, quando necessário, a reposição, né, desses cristais e desses íons. Mas do que é composto o osso, né? Ele é composto por células. Então, os ossos, eles fazem parte de uma composição de tecido, né, que tem na sua estrutura as células. As células ósseas, elas são basicamente essas três que vocês estão vendo. A primeira são os osteoblastos, né, que vão ter a função aí de sintetizar a matriz óssea, né. Nós vamos ter aí os osteócitos, que são células maduras, né, já passaram por um processo aí de crescimento, de desenvolvimento e maturação, e elas vão ter a função de manter a matriz, né, a mesma matriz óssea citada anteriormente, e respondem a estímulos mecânicos. Nós temos os osteoclastos, que vão ter a função assim, de reabsorver o osso velho, ou seja, as células velhas, né, os componentes velhos ou restos celulares, para permitir a renovação. Ou seja, olha só aí um tecido autossustentável, né? Onde eles vão fazer o papel de remodelação óssea, esses osteoclastos. Olha só que composição interessante. Mas, já que nós estamos falando de tecido, de osso e de células, nada mais, nada menos, melhor a gente organizar esses níveis, né, de organização a partir desse esqueminha aí que eu trouxe para vocês, para relembrar a organização até o nível de sistema, né? A gente falou aí um pouquinho da composição do osso, né, que tem na sua estrutura o tecido e a célula. Vamos fazer o inverso aí no nosso infográfico, né? Nós temos as células, osteoblastos, osteoclastos, essas três células que a gente acabou de ver, que vai ser a sua estrutura básica aqui do sistema esquelético, né? Onde elas combinadas vão formar aí o tecido. Percebam que o tecido ele tem aí na sua composição uma estrutura com pequenos vácuos, né? Com pequenos furos, porque esse tecido, embora ele seja rígido, ele é poroso, tá bom? E esse tecido, né, bem desenvolvido, vai formar as partes, né, do nosso componente do sistema, que são os ossos, que eles vão funcionar aí como, dentro da estrutura de organização, como os órgãos, né, do sistema esquelético. E a união de todos esses ossos vai formar o sistema que vocês estão vendo aí, né, que é o esqueleto humano, o nosso alvo de estudo da nossa aula de hoje. E é sobre ele que a gente vai falar agora. O sistema esquelético, né, ele é composto por ossos, cartilagens, ligamentos e articulações, né? Mais uma vez falando aí da composição para vocês não errarem aí, tá bom? Nós temos nessa estrutura aí os ossos, nós temos aí as cartilagens e os ligamentos, além disso as articulações. Né? O sistema esquelético ele vai ter esse componente. Alguns desses componentes aí, eles vão estar também presentes em outros sistemas, porque o sistema esquelético ele não trabalha sozinho, né? Ele trabalha junto com outros sistemas, né? Tudo isso aí que a gente está vendo, ele forma aí a estrutura que sustenta o corpo, protege os órgãos vitais e permite o movimento. Lembrando aí que é justamente o que está faltando para a nossa bonequinha, né? Essa estrutura que faz a sustentação, a proteção. Quando eu falei da armadura, é porque os ossos eles vão fazer o papel também de proteção de alguns órgãos, né, importantes, como o cérebro e todos os órgãos vitais aqui da nossa caixa torácica. Mas vamos ver mais essas funções agora. Então, a função de sustentação, que a professora citou para vocês aí, é onde mantém a forma do corpo, né? A forma ereta do corpo, né? É o que nos mantém em pé. Nós temos também a função aí, mais uma vez, de proteção, né? Para fortalecer aí o que a professora falou, que protege os ossos do cérebro, né? E os ossos da caixa torácica, né?
aliás, os ossos do crânio e da caixa torácica. Nós temos aí a função também de movimentar, e nessa função de movimentar eles vão fazer parte de um outro sistema maior, né, que engloba aí o conjunto dos músculos, as articulações, né, permitindo a nossa locomoção. E nós temos também a função de armazenamento de minerais, como a gente viu aí na composição inorgânica dos ossos, como, por exemplo, o cálcio e o fósforo. Nós temos também no sistema esquelético a função de produção de células sanguíneas. Isso mesmo, né? No interior de alguns ossos vai acontecer aí a produção das células sanguíneas que fazem parte de um outro sistema, né, que é o sistema hematopoiético, presente dentro do sistema esquelético, né, e em específico na medula óssea, onde vai acontecer a formação das células que nós chamamos de hematopoese, tá bom? Então, dito tudo isso, né, falando aí sobre a estrutura do sistema locomotor, a gente lembra mais uma vez aqui essa estrutura, vocês vão rever agora ele de forma completa, né? Nós temos aí o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, né, sendo apresentado. O axial é o crânio, a coluna vertebral, costelas e externo. E o apendicular, nós temos aí a cintura escapular, os membros superiores, né, a cintura pélvica e os membros inferiores. Então, tudo isso aí está formando a anatomia do sistema esquelético. Observem quantos ossos nós possuímos. Então, posso adiantar para vocês que na fase adulta nós temos menos ossos do que na fase, né, que a gente está ainda em desenvolvimento, né, desde o momento que nascemos até chegar à fase adulta, o nosso sistema esquelético está em desenvolvimento. E o que vocês estão vendo aí é um sistema esquelético de um corpo adulto, tá bom? E a gente vai falar mais curiosidades sobre esse sistema esquelético agora. A começar aí pela relação do sistema esquelético com os músculos, com as articulações, que vai estar relacionado com algo muito maior, como eu falei para vocês, e esse conjunto maior é o sistema locomotor. Isso mesmo, o sistema esquelético ele trabalha junto com o sistema muscular e articular e forma o sistema locomotor. E qual é o papel do sistema locomotor? Anotem aí, o papel do sistema locomotor é o papel de movimento, né? A palavra locomotor, para que vocês não esqueçam, vem de locomoção, né? Vem de locomover-se, e aí vocês não esquecem mais que está relacionada a movimento, tá? Para vocês terem certeza aí. Então, entenda que ossos sozinhos, né, sozinho o sistema locomotor, não seria possível fazer o movimento que nós fazemos, né? Levantar, sentar, descer, levantar o braço, chutar, né? Fazer qualquer movimento que esteja relacionado aí com ossos, né, não seria possível sem as outras partes do sistema locomotor. Então, os ossos eles vão servir como alavancas, né? As articulações, né, permitem a flexibilidade e o movimento. Nós vamos ter articulações, por exemplo, no joelho e nos cotovelos, né, joelhos e cotovelos. Nós temos aí os músculos que contraem-se, né, eles fazem o movimento de contrair-se, né, e de relaxar para puxar os ossos, gerando o movimento. Então, essas três estruturas aí vão ser responsáveis pelo processo de locomoção, tá bom? Vejam como é quase difícil a gente separar o sistema esquelético, que é nosso alvo da nossa aula, com o sistema locomotor, né? Por isso que a professora aqui está fazendo essa relação, para que vocês entendam que um depende do outro, né? Um está intrinsecamente ligado ao outro. Ou seja, se faltar algo nos outros sistemas, né, fora do sistema esquelético, a nossa locomoção fica prejudicada. Mas vamos a um exemplo que fala sobre o processo da locomoção a partir de um simples movimento, que é a caminhada. Então, observem aí o processo de caminhada, né?
O fêmur, né, que é o osso, se articula com a tíbia no joelho, né, que é a articulação, enquanto que os músculos da coxa, né, os músculos da coxa, que são os quadríceps que vocês estão vendo aí, se contraem para movimentar a perna. Olha só como está intrinsecamente ligada osso, articulação e músculos, né, como vocês estão vendo aí num simples caminhar. Como a professora falou, quando a gente fala aí de sistema esquelético, é impossível não falar dos outros sistemas que vão compor o sistema locomotor, né? Que tudo é importante, tudo está intrinsecamente ligado. Mas o que acontece quando um desses sistemas falha, né? Por exemplo, o sistema esquelético, o que vai acontecer se o tecido não estiver saudável? É o que a gente vai ver agora. Então, nós temos algumas doenças relacionadas ao sistema esquelético. A primeira delas que eu vou citar aí é osteoporose. O que causa a osteoporose? É a perda da densidade óssea devido à falta de cálcio e vitamina D. Isso mesmo, esses componentes, né, o cálcio, que é um mineral, e a vitamina D, né, inclusive na alimentação, né, a deficiência deles na alimentação. No caso da vitamina D, a provitamina D, né, que depois ela vai ser convertida em vitamina D dentro do corpo, né, e com a presença e exposição do sol, isso é importantíssimo. Então, se há a falta desses componentes aí, por exemplo, pode causar a osteoporose. Nós temos uma forma de prevenir, é claro, né? Uma dieta rica em cálcio, como por exemplo leite, queijo, vegetais verdes, né? Sempre que possível, e também fazer exercícios, além da exposição solar moderada, tá? Mais uma vez repetindo, exposição solar moderada, porque a exposição solar em excesso pode causar alguns problemas aí, né, relacionados à pele, incluindo o câncer de pele, né? A gente não quer ter problemas relacionados a prolongadas, né, exposições no sol, ao sol. Então, essa aí é a osteoporose. Vamos conhecer aí uma outra doença relacionada ao sistema esquelético, que é a artrose, também conhecida como osteoartrite, tá bom? O que causa a artrose? Ela é uma degeneração da cartilagem, né, articular, comum em idosos. Ah, professora, mas cartilagem não é sistema esquelético, só que parte da composição do sistema esquelético vai nutrir a cartilagem. Então, se falta componentes para o sistema esquelético, a cartilagem também pode ser prejudicada. E como é que a gente previne, né, essa questão aí? Manter o peso saudável, né, isso é importante. Evitar a sobrecarga nas articulações, também é importante, né, evitar essa sobrecarga, né, atividade muito forçada. E também praticar exercícios de baixo impacto. Esses exercícios de baixo impacto podem ser, por exemplo, a natação e o ciclismo, tá bom? Então, percebam aí que para a gente prevenir, né, a gente precisa basicamente fazer exercício e manter um determinado peso. Você tem que saber a composição corporal, porque cada pessoa tem o seu peso ideal. A gente não pode seguir uma tabela fixa, né, como todo mundo tem que ter o mesmo peso. Não, não é assim, né? Você tem que ter, por exemplo, um aconselhamento e um acompanhamento de um profissional da saúde para saber qual é o seu peso ideal e mantê-lo, né, de forma saudável, né, para que você evite esse problema da artrose. Vamos lá para um outro exemplo, né, da doença relacionada aí ao sistema esquelético, que é a escoliose. Então, a escoliose, qual seria a causa dela, né? Desvio lateral da coluna vertebral, né? Aquela coluna que fica logo abaixo aí do crânio. E podendo ser congênita ou adquirida. Congênita, gente, está relacionada aí na formação embrionária, tá bom? Ou adquirida é depois que o indivíduo nasce e ele possui hábitos, por exemplo, de má postura. Né? E qual é a prevenção?
né, para a escoliose? Exercícios de fortalecimento muscular. Aí eu abro um parêntese e falo para vocês. Gente, exercício muscular tem a ver com o sistema esquelético, já que o músculo não faz parte? Tem tudo a ver. Por quê? Se a gente força demais o sistema esquelético, o apoio dele vai ser o muscular. E se o sistema muscular estiver enfraquecido, só o sistema esquelético não vai nos sustentar. Então, prevenir a escoliose, nesse caso aí, é fortalecer o músculo para você não sobrecarregar a sua coluna vertebral. Mas também você pode prevenir também, né, praticando o hábito da boa postura, né, fazer a postura correta desde a infância. Né, o que diz respeito a algumas culturas, por exemplo, as culturas asiáticas, elas têm muita preocupação, né, em educar as crianças desde cedo a ter uma postura correta, né, ao sentar, ao se levantar, ao caminhar. Né, muitas vezes a gente pratica o ato de locomover achando que é só levantar-se e sair andando. Não é bem assim. Existe uma postura correta, né? E se você não tiver o hábito, né, de praticar essa postura, você pode estar aí adquirindo, né, está aí o exemplo, né, de forma adquirida, a escoliose. Tá bom? Então, essas são as doenças aí, né, que podem estar relacionadas com o sistema esquelético. Nós temos aí algumas condições para mostrar para vocês ainda relacionadas ao sistema esquelético. Uma delas é a fratura. Então, fraturas, né, quais são as causas delas? São traumas ou enfraquecimento ósseo. Né? No caso, no que diz respeito ao enfraquecimento ósseo, basicamente pode ser por má nutrição, né? Falta de alguns nutrientes que vão estar presentes aí na composição do osso. Nesse caso aí, estão faltando. Então, essa condição aí enfraquece o osso e faz com que qualquer impacto frature os ossos. Qual é a prevenção? Usar equipamentos de proteção em esporte, porque o nosso corpo, embora tenhamos os ossos para nos proteger, eles não são fortes o suficiente para algumas práticas esportivas, tanto que nós temos alguns praticantes de esporte que, se não tiverem o equipamento adequado, vão sofrer fraturas, né? E também ter uma alimentação balanceada. Essas duas situações aí vão ajudar a prevenir as fraturas. Tome sempre cuidado e, para a prática de esportes, né, por mais simples que seja, como um simples jogar bola, né, jogar bola aí, não é a bola de futebol americano, é bola brasileira, né, jogar bola no que diz respeito a uma prática muito comum aí na nossa cultura. É sempre bom ter o acompanhamento de um adulto, né, de uma pessoa que saiba aí praticar os movimentos para ensinar você, porque não é de qualquer forma. Você já deve ter presenciado aí algumas vezes, né, acidentes relacionados a práticas tão simples como o ato de brincar de bola, tá bom? Então é importante tomar esses cuidados, né? É importante ter os equipamentos, né, a chuteira, a joelheira, aqui protege aqui o nosso tornozelo, né, a tornozeleira. Então, esses equipamentos eles são importantes para diminuir o impacto na hora da prática dessas brincadeiras, né, práticas desportivas. E como manter a saúde óssea? A professora foi falando aí como prevenir, mas vamos aí citar alguns pontos importantes de como manter a saúde do nosso sistema esquelético. De que forma? Né? Alimentação rica em cálcio e vitamina D. Né? Temos a prática regular de exercícios físicos, como caminhada e musculação. É necessário evitar o tabagismo e o excesso de álcool. A professora está falando proibir a palavra, não, é evitar, porque essas práticas elas vão estar relacionadas aí a prejudicar, né, a densidade óssea, a prejudicar a composição do osso, tá bom? Então, evitar é importante, né, essas práticas. Realizar exames é necessário apenas aí pela justificativa médica após os 50 anos de idade, né, quando o médico aí está falando que é necessário fazer o acompanhamento da
densitometria óssea, né, para saber a composição do osso, e aí a gente evita problemas maiores em idades mais avançadas. Mas vamos ver aí algumas curiosidades relacionadas ao esqueleto humano. Bem, quando nós nascemos, nós temos mais ossos, isso mesmo, um bebê ao nascer tem 300 ossos. E aí quando a gente vai crescendo, esses ossos pequenininhos, né, eles vão se unindo e quando chega na fase adulta nós temos em torno de 206 ossos, né, porque esses ossos eles vão se fundir, né, como por exemplo os ossos do crânio, né. Quem nunca viu aí o bebê com um pequeno orifício, né, uma membrana bem como é que eu posso dizer, delicada na cabeça do bebê, e com o passar do tempo ali, os ossos vão se unindo, né? Aquela membrana, que é cartilaginosa, ela vai sendo substituída por osso. Então, aí é só um exemplo do processo de desenvolvimento da estrutura óssea do sistema esquelético humano. E qual é o menor osso do corpo humano, né? O menor osso é o estribo, que fica no ouvido médio, em torno de 2,8 milímetros. E o maior osso é o fêmur, que fica no osso da coxa, que pode chegar até 50 centímetros em adultos altos, tá bom? Os ossos são mais fortes que o aço? Bem, a resistência do fêmur, ele suporta até 30 vezes o peso do corpo, isso mesmo, mas os ossos podem quebrar por torção ou impacto, enquanto que o aço é mais rígido, tá bom, gente? Só uma forma da gente fazer a comparação com outra estrutura. Os ossos são vivos? Bem, eles se regeneram. Leva 10 anos para todos os ossos do corpo se renovarem completamente. Porque não esqueçam que os ossos eles são formados por células. Embora seja uma estrutura rígida, a célula ainda é a unidade viva, né, a unidade viva desse sistema que vai sustentar o sistema esquelético. Porque os ossos são ocos, né? A estrutura porosa, esponjosa, torna os ossos leves e resistentes, o que otimiza o movimento. Os ossos têm costuras? Bem, as linhas entre os ossos do crânio são chamadas de suturas e ajudam no movimento do cérebro e na infância. E agora vamos para um momento de anatomia comparada, né, entre o ser humano e outros animais. Bem, olha aí a estrutura do homem e da girafa, né? O homem ele tem vértebras cervicais, né, curtas, né, por exemplo, cerca de 5 a 7 centímetros, e a girafa tem 7 vértebras cervicais iguais a dos humanos, né? Mas cada uma delas é alongada até 25 centímetros, por isso que tem essa diferença aí de pescoço de um para o outro. A baleia e o humano, né, os membros dianteiros, os braços. A baleia tem ossos similares ao dos braços humanos, né, que é o húmero, o rádio, a una, mas eles são adaptados para nadar, né, e viraram nadadeiras, enquanto que no humano a gente sabe qual é a função, né, os ossos são mais flexíveis, né, para a manipulação de objetos. E em relação à cobra, né, a coluna vertebral aí da cobra, né, pode ter até 400 vértebras, né? Enquanto que a do humano tem apenas 33 vértebras, onde 24 são móveis, né? Mais o sacro e o cóccix. Pássaros e humanos, né? Os ossos são ocos, né? Os pássaros, os ossos são extremamente leves e ocos, cheios de ar, né? Para a função de voar. E nos humanos, os ossos também são ocos, mas tem medula, não tem câmaras de ar, né? Nesse caso aí, eles são mais densos, né? Como em relação às aves. E o ser humano e o elefante, né? Em relação ao fêmur. Nós temos aí, o elefante tem um fêmur vertical, que suporta um peso enorme, né? Mas limita a corrida, e o ser humano ele tem um fêmur angular, né, que permite a caminhar e correr com eficiência. Morcego versus humanos, né, no que diz respeito às mãos. Os morcegos, né, têm os ossos dos dedos que são alongados e sustentam as asas, né, enquanto que os humanos têm dedos curtos para pegar objetos. E acreditem, eles têm a mesma origem evolutiva, né, são os membros superiores. Então, essas aí foram algumas curiosidades no que diz respeito ao esqueleto humano, né? O sistema esquelético ele é essencial para locomoção,
proteção e sustentação do corpo, lembrando mais uma vez, sua integração com os músculos e articulações permite movimentos eficientes, né, enquanto que os cuidados com a alimentação e exercício previnem doenças. Então, o recado é que vocês cuidem bem dos seus ossos para uma vida bem ativa e bem saudável. Olha só que coisa interessante a gente viu aí sobre o sistema esquelético. E uma dica final aí, façam alongamentos, né? Fortaleçam o seu músculo e ajudem a prevenir lesões e manter a mobilidade articular. Essa foi a nossa aula sobre o sistema esquelético e até a próxima.